pessoal do YouTube, tudo certo? Eu sou o Thiago Assana, estamos aqui no canal cheio de tudo. E vamos lá, hoje eu vou falar para você que nunca viajou de navio de cruzeiro, mas não que você vá trabalhar a bordo de navio, mas para você que vai como passageiro, né? Um passageiro de cruzeiro, o que ele tem que fazer? A primeira coisa é saber aonde que você vai viajar, qual rota que você quer fazer, que tipo de navio que você vai, porque nem todos os navios são iguais, né? Cada navio tem a sua própria estrutura. Então você tem que ir primeiro numa agência de navio. Volta. Então primeiro você tem que ir numa agência de cruzeiro. Agência de viagem. Então primeiro você tem que ir numa agência de viagem e depois descobrir, né, de fato decidir qual a rota que você quer fazer. Muita gente vai para cruzeiro justamente pela rota, né, pelos lugares que você vai conhecer. Se você for fazer cruzeiro no Brasil, normalmente são de 5 dias, 4 noites. Essas 4 noites sempre tem festa a bordo, tem shows, tem discotecas, tem um monte de coisa que você pode fazer a bordo. E se você for fazer cruzeiro internacional também, normalmente você vai fazer de 8 dias, 7 noites. Além disso, você tem que tomar cuidado com a rota que você vai fazer, porque às vezes eles pedem algum tipo de visto, se você tem no passaporte. Por exemplo, se você for fazer se você for fazer cruzeiro nos Estados Unidos, você tem que ter o seu visto. Isso é uma coisa à parte que não tem nada a ver com o navio em si. Então essa parte de documentação tem que partir de você, não é? Outra coisa que você tem que saber é a sua mala. O pessoal, quando vai para cruzeiro, eles não têm assim muita noção, nunca viajou de cruzeiro, não sabe o que levar. A gente tem muitas festas a bordo, normalmente tem festas temáticas. Então você tem que perguntar para a sua agência quais tipos de festa temática vai ter. Normalmente tem festa do branco, normalmente tem festa fantasia, festa havaiana, vários tipos de festa que você pode perguntar para sua agente de viagem, ela vai te falar exatamente quais festas que você tem para você se programar e levar a sua mala especificamente com esse tipo de roupa e tal, de acessórios e tal, né? Uma coisa que você tem que ter na cabeça é não se frustre, né? Eu não sei nem se existe essa palavra. Por quê? Normalmente você tem que estar em mente que a sua rota ela pode se alterar. Então de repente você pode estar indo para Ilhabela, como aconteceu comigo, e você ir parar no Rio de Janeiro por questões climáticas. Como em Ilhabela, por exemplo, não tem porto, acho que não tem ainda, né, porto. Então ali você tem que descer de lancha até chegar no pierzinho ali e tal. Então por questão climática você tem que Respeitar a rota. Mudar, tem que respeitar a rota, exatamente. Isso acontece no Brasil, mas não só no Brasil. Esse ano passado aconteceu de eu estar indo para Santorini, a rota ela fazia Santorini na Grécia, todo mundo comprava a viagem para ir para Santorini, mas no fim acabou uma vez, de todo o cruzeiro também, de todo o período, que a gente acabou de não ir para Santorini porque mau tempo. Então assim, não é uma coisa que o capitão que não quis ir ou isso e aquilo. Questão de segurança, ele não pôde parar ali, né? Outra coisa que você tem que saber, normalmente pessoal que nunca viajou de navio sempre fala, mas e o balanço? Como que eu faço? Como que eu consigo dormir ali? Então você tem várias coisas que você tem que pensar. Primeira coisa, ele vai balançar porque é um navio. Você está no mar, você está na água e tal, é uma coisa instável mesmo. Morri! E vai fazer com que você, de fato, tenha um certo desconforto inicialmente. Porque para quem nunca viajou, o chão sempre esteve ali sólido e rígido. Mas para quem vai viajar a primeira vez de navio, tem que saber que ele vai balançar. Não é uma coisa absurda de balanço, não é nada que você também nunca tenha passado ou que você também não se adapte. Em um dia que você estiver a bordo, tudo já está mais tranquilo, fora que tem os estabilizadores de navio também. Então se ele está ali balançando muito, os 2 estabilizadores, um de cada lado do navio, eles são ligados justamente para que sua estada a bordo seja mais tranquila e não tenha esse desconforto. Uma sugestão que eu falo é bebe bastante que tudo passa, porque depois você acha que é só o álcool e tá tudo certo.
Outra coisa, sugestões, dicas, né, que você tem, que você pode fazer, come bastante massa, macarrão, pão, tudo isso que é maçante, assim, porque vai fazer com que o seu estômago fique um pouco mais assentado, assim. Quando o navio zarpar, você já tá cheio, o pessoal fala, eu não vou comer para não passar mal, mas é o pensamento inverso, você tem que comer para não passar mal, entendeu? Muita gente tem medo da viagem em si, né? Independente da estrutura que tem o navio, ele tem muito receio do que possa acontecer, né? Além do balanço, o pessoal sempre fala, mas eu sei nadar, ou eu não sei nadar. Isso não tem nada a ver, porque você nem na água você vai encostar, né? O pessoal fala, mas e o Titanic? Mas se afundar, isso e aquilo. O pessoal sempre pensa só na catástrofe das situações, mas também não para pensar em termos de estatística quanto isso acontece, né? Vamos pensar que se a gente está falando de Titanic, o Titanic aconteceu em 1912 e foi assim uma escola para toda a área náutica, né? Então, se você está pensando assim, mas o Titanic afundou, foi aquela tragédia, isso e aquilo, isso aconteceu há mais de 100 anos. Então, não sei, 5 anos atrás nem o WhatsApp tinha, então assim, muita coisa já veio de inovação, né? Não só para as tecnologias atuais, mas para a área náutica, a área da marinha e principalmente para a área de segurança a bordo. Antes, se você quiser, por questões de curiosidade, os navios eles eram feitos e o próprio capitão ele determinava a quantidade de botes salva-vidas que deveria ter a bordo. Então ele falava, eu quero tantos botes a bordo. E hoje não, por questões de segurança, ele tem por obrigação a ter a cada tantos passageiros tem que ter uma quantidade mínima de botes salva-vidas, coletes, treinamento, tudo isso. Então, questões de segurança tá super bom. Sobre a estrutura do navio, o que você tem tanto para fazer de barco, né? O pessoal não conhece o que é que faz tanto no navio. Além disso, você tem as festas para você participar, você tem discoteca, você tem teatro, você tem musicais que acontecem a bordo, fora toda a área de entretenimento, animação, restaurante, bares, tudo à disposição para que você tenha uma viagem incrível. Eu acho que você pode ter uma super experiência para quem nunca foi, por questão de medo. Eu acho que é agora que você pode se arriscar e se dar a oportunidade de uma coisa muito incrível, que é uma viagem de navio. E você tem só para ganhar, porque além de você ter toda essa estrutura, você vai conhecer todos os lugares. E uma das coisas que eu falo é que se você tá de férias, você tem que tirar umas férias dessas suas férias de navio, porque se você for fazer tudo que o navio tem para te oferecer, você vai ficar uma semana sem dormir. Mais ou menos isso. Referente aos desembarques de navio, quando você já passou por tudo isso, que você já desfrutou todo do navio, infelizmente ou felizmente tudo acaba. Então, sobre o desembarque, você vai receber na sua própria cabine uma filipeta, uma pulseira essas de papel, com uma cor. Ali vai ter o andar que você mora, caso dentro do navio, e a cor vai ser referente aonde você vai buscar a sua mala depois. Quando você sair do navio, sua mala você não sai com ela na mão. Porque imagina 2.000 passageiros, cada um levando 2 malas, são 4.000 malas saindo além de vocês, né, também. Então, por questão também de segurança, de logística, para que tudo flua muito melhor, assim, vocês vão ter a sua filipeta para você colocar na sua mala e na sua mão. Então, todo mundo que tiver, por exemplo, cor amarela, beijo, tchau, pega a sua mala lá no porto e volta para casa. E assim, né, de acordo com as cores que eles forem falando, você vai desembarcando também. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha entendido bastante sobre a vida de navio, para quem nunca viajou, ter tirado um pouco esse medo, esse receio de viajar a bordo de navio. Faça boa viagem, desfrute e depois comenta aqui embaixo pra gente o que você achou do cruzeiro, se você nunca fez ou se você realmente foi depois desse vídeo aqui, beleza? Dá um curtir lá e a gente se vê depois. Beijo e tchau! A gente não devia dizer que o barco tá sem gasolina? Não, só sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem.